Fala aí, meu povo, vocês estão bom? Muito bem, eu estou bom. Excelente segunda-feira e uma excelente semana a todos. Venho a público mais uma vez, mesmo não querendo, tentando tirar o pé um pouquinho, mas é humanamente impossível responder todas as mensagens que me chegam aqui no WhatsApp e Instagram e Facebook, entre outras. Então me facilita estar fazendo isso de maneira que eu consiga compartilhar em todos os grupos e nas minhas redes sociais, e dessa forma os senhores que queiram tenham acesso e façam vocês mesmos as suas análises. Muito bem, antes de iniciar aqui a minha fala, de antemão eu quero deixar público que eu não estou vindo aqui tripudiar de absolutamente ninguém. Eu não estou vindo aqui chutar cachorro morto e eu não estou vindo aqui comemorar a desgraça alheia. Eu estou vindo aqui transmitir informações que já estão circulando em grupos de WhatsApp e que é pertinente ao conhecimento da população, tendo em vista que os senhores ainda permanecem sendo bombardeados por informações para tentar fazer com que o emocional de vocês assimilem a real situação de uma maneira não condizente com a atual realidade. Eu entendo que eu falo muito, eu entendo que pessoas se magoam com algumas pontuações que faço, e é óbvio que tudo isso tem um reflexo que vai muito além das 6 pessoas que foram presas e das demais que estão sendo investigadas, algumas delas que nem público se tornou ainda. Todas essas pessoas têm família, todas essas pessoas têm amigos, e obviamente eu não gostaria de ver um amigo meu, muito menos um familiar. Então não estou vindo aqui, como eu disse já de início, ficar tripudiando de algo que machuca familiares e amigos dessas pessoas. Mas eu não posso ser hipócrita em dizer que essas atitudes que eu tomei, eu me arrependi, porque eu não me arrependi em momento algum. Existem pessoas sofrendo com isso, mas através do sofrimento delas, outras pessoas vislumbram uma possibilidade de um futuro melhor para nós mesmos. Então, antes, os possíveis malfeitores sofrendo em consequência dos atos cometidos, do que a população continuar sofrendo por falta de estrutura hospitalar adequada, por falta de estradas, por falta de alimentação decente nos pratos das nossas crianças, por falta de remuneração adequada para os bons servidores, entre tantas outras coisas necessárias, fundamentais. Amigos que ainda me ligam, pessoas que ainda me procuram: Thiago, eu fui procurar medicamentos que o médico mesmo me disse que está disponível na farmacinha do município, e em lá chegando, nenhum dos 3 medicamentos que me foi passado, que me foi receitado, tinha disponível na farmacinha. Então esse tipo de questão, ela só ocorre pela ganância, pela avareza desses políticos que nunca se satisfazem, que parecem ser movidos única e exclusivamente pela ganância e pelo dinheiro. Então, para que alguns se beneficiem, muitos precisam pagar um preço muito alto por isso. E é por isso que eu estou vindo a público mais uma vez, mesmo contra minha vontade, mesmo contra pessoas me pedindo para que eu não o faça, para mostrar para os senhores que o jogo continua. Eu lerei aqui uma parte apenas de mais um despacho dado pelo desembargador, que determinou, diferente do que aquele assessor jurídico disse lá na Câmara, que o desembargador só pôde. Não, desembargador não é questão de poder, ele não pede, ele determina. Juiz não pede, ele manda, ele impõe, com a fundamentação, obviamente, necessária
Mas aquilo que o juiz, que o desembargador fala, é determinação, não é pedido, não. E o porquê que eu estou dizendo isso? Já decorreram quase que 90 dias do fatídico dia aí, 7 de fevereiro, que culminou no que os senhores bem sabem. E eu tenho cobrado, com a ajuda do Dr. Mariel, uma certa celeridade e um pouquinho só de decência por parte da assessoria jurídica da Câmara no que diz respeito ao processo de cassação do prefeito afastado. E foi uma batalha, está sendo uma batalha muito árdua, até porque do momento do protocolo lá na Câmara já foi colocado em empecilhos com aquele juridiquês raso, daquele rapaz que está entorpecido com um pouquinho de poder que lhe foi atribuído através do cargo que ele ascendeu, e este começou a colocar entraves já no momento do protocolo do pedido de cassação. Respondemos aos questionamentos que ele fez questão de vir à minha casa me oficiar, dizendo a ele que era única e exclusivamente para que ele seguisse o Decreto-Lei 201 e fizesse o trabalho dele. Ele apresentou a denúncia na reunião plenária, onde, obviamente, os meus ânimos se esvaíram, tendo em vista aquele comportamento imoral por parte dele e por parte da presidência da casa, principalmente por parte dele, que censurou com um argumento medíocre não, ridículo, porque medíocre estaria na média. Censurou a leitura do nosso pedido de cassação. E depois, no decorrer do todo, contrata advogado daqui, esse não pode. Eles se embaralham naquela pequenez e falta de capacidade técnica para contratar um advogado que saiba assessorar os processos da comissão processante que foi instaurada. E não haveria nem necessidade de despender recurso público para contratação de assessoria jurídica externa. Bastaria o assessor jurídico ter conhecimento suficiente para não fazer tanta imbecilidade e dar o seu apoio jurídico, ao qual ele é remunerado adequadamente bem, para isso, para que os trabalhos da comissão processante decorresse em sua normalidade. Não feito isso, ele, depois de todos os entraves, depois de ter censurado algo que era legítimo, que a população tinha o direito, mais do que público está, de ter tomado conhecimento através da leitura que cabia a ele fazer naquele momento e ele não fez, pelo posicionamento político de uma outra determinada vereadora, que se ofendeu aí com as minhas críticas, que obviamente sempre foram restritas ao meio político, e publicou um vídeo mostrando que os trâmites do processo de cassação estão todos dentro da normalidade. E olha, até está dentro do prazo, só que a publicidade está muito aquém do que a população merece e tem o direito de saber. Isso é algo que deveria ser noticiado com uma certa frequência por parte da Câmara Municipal de Guapé, para que a população entenda a gravidade do ocorrido. E ver esse tipo de posição comparando a cassação que tiveram para com o nosso mandato com a cassação deste que ora está preso, se isso não mexe com o brio de quem tem vergonha, de quem batalhou tanto, de quem colocou sua vida, a vida da sua família em risco para defender uma causa, para ver se ao menos uma vez na vida a população desperta para a gravidade do que ocorre na nossa cidade, para que eles possam, para que vocês possam ampliar o seu campo de visão e ver que a política vai muito além do que isso que nos é mostrado. Eu mal consegui ouvir 1 minuto e meio e eu falei assim, não, eu não consigo mais. Pedi educadamente para quem me mandou aquele vídeo, falei, não me mandem mais. Eu enxergo coisa que vocês não enxergam. Eu sei a real motivação da gravação desse vídeo. Ora bolas,
Foram 4 pedidos de cassação, todos eles imorais, porcos, imundos. Nenhum deles eu fui condenado na justiça. Nenhum. Absolutamente nenhum. Foram 4 pedidos de cassação articulados por essa gente que, na sua parcialidade, porque não foram todos, quisera eu, todos aqueles que fizeram isso e que continuam lesando a nossa gente, estar atrás das grades para que a nossa gente tenha direitos fundamentais atendidos. Mas comparar o crime que cometeram contra as 386 pessoas que votaram em mim, contra o atentado à democracia, por essa articulação nojenta onde vereadores foram beneficiados com cargos para sua filha, entre outras benesses entregues pelo prefeito afastado para outros parlamentares que eu não posso afirmar porque eu ainda não consegui provar. Mas o benefício direto à filha de um vereador, isso já é notório. Todos vocês puderam ver. Então trazer essa discussão, comparando o que fizeram comigo com o que está acontecendo com essas pessoas, é uma ofensa muito grande, não só a minha esposa que dorme preocupada, aos meus filhos. Se essas mulheres não têm sensibilidade, a sensibilidade delas é só com o mimimi tão difundido por essa esquerda extrema, sinceramente, eu convido os senhores a refletirem. Eu entendo que nem todo mundo goste daquilo que eu digo, mas eu peço pelo menos um pouquinho de sensibilidade para com minha esposa e meus filhos. Podem me odiar, querem acreditar naqueles discursos que estão sendo entregues pelas pessoas que viram tudo, que possivelmente participaram, que foram omissas, que foram coniventes e agora fingem que nada vê. Tudo bem, é um direito de cada um. Mas respeitem o meu direito de sofrer com a dor dos meus filhos, com a dor da minha esposa, com a preocupação que ela tem todo dia. Então não estou vindo a público chutar cachorro morto. Estou vindo a público trazer informações aos senhores que são de interesse público. Coisa que aquele assessor jurídico, que eu me confundi grandemente achando que fosse uma pessoa idônea, e infelizmente se mostrou tal qual essa escória que tanto mal faz a nossa gente. Tudo bem, mas respeitem o meu direito de me indignar com isso. Foi a minha vida e é a minha vida que está em risco. É a vida da minha esposa, dos meus filhos. Tem gente aqui em casa agora mexendo e organizando coisas que ainda não foram feitas, pertinentes à segurança da minha família. Então eu peço pelo menos um pouco de sensibilidade e respeito para com isso. Passo a leitura daquilo que já está explícito e que aquele conhecedor, aquele nobre jurista, disse que não poderia ler, porque senão atrapalharia as investigações, como se aquilo que eu coloquei no papel com a ajuda do doutor Mariel fosse algo que estivesse sob sigilo. Era do conhecimento de toda a população, ao menos da parcela que teve acesso através dos autos que ficaram públicos, mas mesmo assim, ele tolhiu o direito de maneira arbitrária, tal qual é sempre feito na Câmara Municipal de Guapé. E para deixar mais claro ainda a pequenez e a cretinice desse rapaz, eu sou questionado todos os dias: Tiago, e a sua situação jurídica? Olha, eu tenho certeza, primeiro eu acredito no Criador, e eu tenho certeza que a justiça se fará valer e me dará os direitos que me foi roubado. E isso acontecerá em breve. Só não aconteceu antes por conta de pessoas tal qual o assessor jurídico. E essas pessoas que se dizem preocupadas com vocês. Vocês sabem por quê? Vou dar um exemplo claro dos últimos 20 e poucos dias. Com a ajuda dos advogados que sempre me acompanharam, me auxiliaram e nunca me cobraram R$1 para isso, um dos processos que tramita na justiça teve um despacho por parte do judiciário,
determinando à Câmara Municipal de Guapé que apresentasse provas ou testemunhas para que assim o juiz entregasse a ambas as partes, tanto a minha defesa quanto a Câmara Municipal, o direito de uma última apresentação de argumentos finais para que ele possa tomar uma decisão acerca do processo referido. E essa informação foi passada à Câmara Municipal, tendo tido conhecimento do nobre jurista conhecedor das leis, o senhor Reinaldo Garcia. Eu estou falando do assessor jurídico, tá? Não estou me referindo à pessoa física dele. O que ele faz da vida privada dele não me diz respeito, mas eu estou falando da conduta ética profissional de um cara que se sentiu ofendido e que está processando a minha esposa e a outras duas pessoas, acusando-nos de ladrões, porque uma pessoa comeu uma coxinha dos nobres parlamentares, sendo que esse direito foi dado à minha esposa porque ofereceram a ela para que ela comesse, e ela comeu. E esse assessor jurídico, com o endosso do presidente da salsicha, presidente da Câmara, nos processou, me chamando de ladrão porque eu consumi uma garrafa de água mineral. Eu que nunca comi um salgadinho naquela Câmara porque eu achava imoral. Mas ele me processa. E quando o juiz deu essa determinação para que a Câmara apresentasse provas ou testemunhas, o que ele fez? Ele fingiu de bobo porque ele tomou ciência, e eu vi, porque os advogados que me ajudam me mostrou. No caso do Dr. Newton, muito obrigado mais uma vez, doutor, pelo auxílio, que ele tinha tomado conhecimento, e o prazo se esvaía na última segunda-feira. E o nobre jurista, o conhecedor do direito, ele deixou para responder ao judiciário no último dia, às 23 horas e 56 minutos, quase meia-noite. Ele se deu ao trabalho. Trabalhar lá na Câmara não trabalha não, mas ficar acordado para protelar e fazer com que a decisão judicial, que eu tenho fé que teremos, trazendo a justiça, trazendo o direito das 386 pessoas que votaram em mim ainda serem representadas por este que vos fala, e me devolvendo o direito político ao qual eu nunca deveria tê-lo perdido, porque eu não roubei absolutamente nada de ninguém, diferente do que aponta, tendo possivelmente acontecido através dos autos que lerei aos senhores. Mas o nobre jurista só trouxe entraves para os bons advogados que queriam auxiliar nos procedimentos da comissão processante, tendo em vista que ele não tem capacidade técnica, e ele demonstrou isso por não ter acompanhado, porque não precisava despender, repito novamente, recursos. Não era necessário ter despendido recursos para a contratação de advogados caros lá de Belo Horizonte. Poderia ter utilizado do vasto conhecimento jurídico do outro assessor jurídico, que hoje é procurador. Eu não sei nem o que diabo aquele rapaz está fazendo na prefeitura. Aliás, eu sei bem o que ele está fazendo lá em cima, né? Mas eu estou dizendo de maneira formal, porque me parece que um procurador jurídico que passou no concurso assumiu, mas ele continua fazendo a política dele lá na prefeitura, na Câmara, no cartório e aonde ele vai, exceto na igreja, que é o único lugar que aquele ser abjeto não pisa. Muito bem, passo a leitura de um dos acusados acerca dessa determinação que já está aí circulando nos grupos de WhatsApp, e a qual os senhores têm solicitado a minha explicação. Obviamente, não sou advogado, mas trata-se da manutenção da prisão de todas as 6 pessoas que foram presas no dia 7. E eu lerei aos senhores um breve despacho de um dos e um trecho de um outro que eu prefiro até privar o nome, em respeito aos familiares, a pessoas que eu ainda gosto, que por mais que não gostem de mim, ainda têm o meu respeito, porque entendo que é importante os senhores terem conhecimento, tendo em vista que aqueles que deveriam fazer, não o fazem. Se eles não fazem, faço eu. Em relação ao denunciado fulano de tal, o Ministério Público imputa a prática dos crimes tipificados no artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, da lei tal. Vai repetindo inúmeros artigos, inúmeras leis e assim sucessivamente.
a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos delitos podem ser extraídos dos depoimentos do secretário municipal Marcelo Geraldo Teixeira. Para quem ainda me critica, o Marcelo foi de suma importância. O depoimento dele foi fundamental para o desfecho. Então, para quem ainda me critica e fica aí me acusando de fazer política baixa, eu mantenho a minha posição e sou muito grato à coragem que o Marcelo teve de entrar no carro comigo e ir lá dar o seu depoimento. Obrigado, Marcelo. Perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, dos documentos juntados nos autos da ação penal e nas captações ambientais e interceptações telefônicas juntadas aos autos, documentos tal, folhas tal. Após a sua prisão, o fulano de tal foi denunciado em outras 2 ações penais, o que reforça a necessidade da manutenção da sua prisão, sendo que, inclusive, foi determinada sua custódia cautelar no processo número tal, ou seja, foi determinada nova prisão. Nesse sentido, da detida análise dos autos, percebo que há indícios fortíssimos, palavras de um desembargador, percebo que há indícios fortíssimos de que o seu papel de líder de uma organização criminosa voltada no recebimento de vantagens indevidas, na qual o fulano cometeu uma série de delitos, que já se desdobram em 3 ações penais, com imputação de mais de 10 crimes. Traduzindo em miúdos, o desembargador fala que existem indícios fortíssimos e que o papel do líder da organização criminosa voltada a recebimento de vantagens indevidas cometeu uma série de delitos que já desdobram em 3 ações, das quais com a imputação de mais de 10 crimes. Mais de 10 crimes. Repito, o senhor assessor jurídico não queria ler coisas mais singelas do que essas que estavam públicas na nossa denúncia, pedindo a cassação do prefeito. Neste contexto, entendo que a prisão preventiva foi e continua sendo a única medida apta a interromper a atuação da organização criminosa supostamente instaurada na cidade de Guapé, cuja liderança era exercida pelo fulano de tal. Neste viés, entendo que outras medidas cautelares não seriam suficientes para desmantelá-la, devido ao número de pessoas envolvidas. Vou ler novamente essa parte. Neste viés, entendo que outras medidas cautelares não seriam suficientes para desmantelá-la, devido ao número de pessoas indevidas. Então isso serve para mostrar para os senhores que não são apenas aqueles que estão lá. São inúmeras outras pessoas que possivelmente, pelo menos parte delas, tomarão o mesmo destino. Devido ao número de pessoas envolvidas e sofisticação de suas operações, com indícios de falsificação e ocultação de documentos. Os senhores se lembram do momento que eu me deparei com uma cena onde documentos públicos estavam sendo extraviados e que eu novamente me exaltei, tendo em vista que fui fortemente agredido, afrontado no meu direito, no meu dever, no exercício da minha função? Muita gente disse que eu exagerei naquele momento. E eu confesso, eu concordo com os senhores. Eu realmente pesei a mão. Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso me transformar em uma pessoa mais serena. Mas dadas as circunstâncias, o processo como um todo, sabendo do que eu sabia, ver um caminhão frigorífico tirando documentos públicos da prefeitura, em plena luz do dia, eu não estando em Guapé e tendo voltado subitamente, e o prefeito sabendo exatamente onde eu estava, ou seja, qual a leitura que fiz? Tirem esses documentos, aproveitem o momento que aquele que está fiscalizando, que está nos denunciando, não está em Guapé, só que eu voltei a Guapé, antes do que ele imaginava, e peguei a referida cena. Então eu peço que os senhores reflitam sobre isso. Se eu realmente fui tão agressivo, ou se tinha pelo menos um mínimo de motivo para que eu tivesse me excedido da maneira como me excedi lá atrás.
corrupção e lavagem de dinheiro, além da continuidade das práticas criminosas. Normalmente, se considerarmos que ainda há diligências em andamento, o que também revela a contemporaneidade da necessidade da prisão preventiva. Assim, é evidente que as circunstâncias denotam concretamente a periculosidade acentuada do denunciado, que, em tese, utiliza o seu mandato para chefiar uma organização criminosa, cometendo uma série de crimes, utilizando indevidamente os bens públicos e causando prejuízo ao erário municipal. E a gravidade concreta das condutas, de forma que a sua liberdade configura risco manifesto para a ordem pública. Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido por ele, sobretudo sua recalcitrância em supostamente incorrer em condutas delituosas, viola a ordem pública, o que no caso em apreço faz subsumir os requisitos no artigo 312 do Código Penal. O reiterado contato com a justiça criminal evidencia a plausibilidade acerca da concreta possibilidade de reiteração delitiva. Trata-se de circunstância extraída dos fatos concretos, visto que a organização criminosa só foi desmantelada com a decretação da prisão preventiva dos denunciados e vários fatos sendo apurados ainda, não se tratando de mera presunção. Ademais, além de a prisão garantir a ordem pública, também serve para resguardar a instrução criminal, havendo risco concreto de interferência na apuração destes e de outros delitos, visto que o fulano possui influência política na cidade. Deste modo, presente o fumus comissi delicit e o periculum libertatis, e havendo necessidade de se garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, resta evidenciada a necessidade concreta da manutenção custódia cautelar, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do fulano de tal. Então, traduzindo em miúdos, tudo aquilo que eu venho falando aos senhores durante mais de 4 anos, cada dia que passa, categoricamente, fica mais plausível a fundamentação de todas as minhas dúvidas. Ora, Tiago, e o porquê você fez isso? Por que você se colocou correndo tanto risco se você está reclamando tanto agora? Porque eu sonho verdadeiramente que a nossa gente tenha o direito de chegar em uma santa casa estruturada, para que os servidores dela, de médico, a enfermeiros, plantonistas, brigadistas, faxineiros, cozinheiras, recebam adequadamente bem para que trabalhem motivados. Para que o nosso atendimento seja humanitário, cada vez mais, tal qual eu tive da última vez que precisei, quando tive o socorro de um anjo da guarda, que eu não posso nem denominá-lo apenas de médico, que atendeu o meu filho. Então as minhas questões nunca foram contra os profissionais de saúde, muito pelo contrário, sempre foi a favor destes. E obviamente a favor nosso, que precisamos dessas pessoas motivadas, descansadas, aptas a cuidarem de nós quando nós mais precisamos. Foi por isso e é por isso essa minha luta. Porque se fosse para ganhar dinheiro, a minha esposa já estaria sendo anunciada como vice-prefeita de um determinado pré-candidato. Eu teria garantia de mais uma secretaria. Quiçá poderia indicar mais algum amigo ou parente. E eu abri mão disso para ganhar os 3.000 e poucos reais que eu ainda ganho e que eles me acusaram de estar enriquecendo por trabalhar junto a um político de maneira lícita, com todos os meus proventos declarados, nunca ocultado absolutamente nada de ninguém. O crime que eu cometo é falar demais, é falar alto, é sentir desespero,
em ver a nossa gente precisar do básico e vendo o básico sendo jogado no lixo todos os dias. E depois, vendo pessoas que poderiam me odiar, não tem problema. Voltaire, volto a citá-lo. Posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Não vendo essas pessoas, o Tiago é grosseiro, ele fala demais. Mas alguma delas saíram do conforto de suas casas? A moça das enquetes, que veio tripudiar no dia que o Cleitinho teve aqui, para poder falar a respeito da balsa, ela sabe quanto eu gastei de combustível procurando o Cleitinho lá em Divinópolis? Ela sabe que eu tive que pagar para dormir em um hotel para poder ter a atenção do Cleitinho? Ela sabe quanto eu me sacrifiquei escrevendo inúmeras denúncias afrontando o diretor-geral de Furnas Hidrelétrica? Ela sabe da ação civil pública que eu e meu amigo Diego, com a ajuda do Dr. Mariel, entramos para poder reverter essa situação que faz com que você pague esse absurdo para fazer uma simples travessia em algo que deveria ser seu de direito, vendo o pré-candidato que hoje ela trabalha para ele utilizando, da mídia que ela diz ser um jornal, falando em um podcast que não sabe se o recurso é tão específico assim, que acha que a população deveria contribuir sim. Eu não penso assim. Eu sei que o recurso é específico porque eu, diferente dele, estudei, me dediquei, senti a sua dor, nessa e em diversas outras questões. Por isso eu me exalto tanto. Por isso eu falo tanto, porque eu tenho fé que os senhores acordarão, porque não fosse isso, eu já teria parado há muito tempo. Porque eu não quero chegar agora e simplesmente dizer, missão cumprida, eu não acredito mais em justiça, eu não acredito mais em mais nada, deixa eles trocarem 6 por meia dúzia. Seria inteligente da minha parte, depois de tudo que fizemos, chegar agora e falar, olha, vocês têm esse e esse. Optem. Sabe? É como se tivesse... Deixa eu tentar encontrar uma comparação plausível. Lula e Dilma para ser escolhido. O que fazer nessas circunstâncias? Em quem eu voto? Numa idiota que mal sabe falar e que fingiu que nada sabe? Ou num mentiroso que fala... que o tripé que não é meu, o sítio de Atibaia não é meu, sabe a picanha, aquela gordurinha? É isso que está sendo vendido para os senhores. A picanha está sendo passada debaixo dos vossos narizes aqui em Guapé, como foi passada na nação brasileira. E quanto está a picanha hoje no mercado? Quanto está o quilo do alho? A batata baixou um pouquinho, mas quanto está um pimentão? O seu custo de vida baixou? Para quem fez o L e acreditou, e aí, tá feliz? Instituto Federal, professores brilhantes meus, que defenderam, que fizeram o L e agora estão de greve. E aí? Será que era só eu que sabia disso tudo? Será que fui só eu que enxerguei? Porque eu tenho certeza que não foi. Dado ao número de pessoas que cada dia se aproximam, dado ao número de pessoas que me ajudaram, dado a pessoas como o Luiz Fernando, como o Marcelo, como outras que eu não dei publicidade, porque ainda não ficou público, que se disponibilizaram e correram riscos. Já vou concluir, Raíza. A Raíza já está aqui me puxando a orelha para eu não estender muito, mas eu não consigo. Ao número de pessoas que me ajudaram nisso, porque eu sozinho teria feito nada. Nada. Não fosse por vocês, eu teria sucumbido lá atrás. E tenho certeza, eu não sucumbi, eu não me dobro. Eu não dobrei, eu sou o único que posso bater no peito e dizer aos senhores, eu nunca me misturei com essa gente. Se existe uma pré-campanha independente, essa pré-campanha é nossa. Nós temos autoridade para falar que a nossa pré-campanha é independente, porque nós não bandeamos para o lado dessa gente. Diferente
dessa turma que se coloca aí como a melhor opção aos senhores, que despendem mundos e fundos fazendo coisas que nunca fizeram. Eu não mudei em absoluto nada da minha vida que não fosse necessário. Eu mudei frequentar festas porque me foi sugerido pela equipe do GAECO para resguardar a segurança minha e da minha família, e me abstive, inclusive, de convites que eu tenho recebido para manter a minha palavra de que eu não vou fazer de púlpito de igreja, de igreja nenhuma, seja ela católica ou evangélica, um palanque político para promoção pessoal, porque eu entendo que isso é imoral. Tenho conversado com pastores, tenho conversado com padres, tenho conversado com pessoas mais próximas ao Criador, constantemente tentando absorver delas alimento para minha alma. Mas eu não quero, nesse momento, me tornar um político convencional e passar a frequentar instituições religiosas para promoção política. Até disso eu estou me privando, para continuar sendo íntegro com cada um dos senhores que acreditam em mim. Para concluir, eu finalizo com a leitura de mais um parágrafo, com a determinação acerca de mais um dos acusados, que diz a seguinte coisa: como não fosse o bastante, há indícios de que o fulano, o ciclano e o beltrano representam riscos para a instrução criminal, visto que planejaram redigir ameaças anônimas a Tiago Sávio Câmara, pessoa responsável pelas representações que deram origem às investigações criminais, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva. Então eu não estou vindo aqui pedir aplausos para absolutamente nenhum dos senhores. Quando eu disse que faria, eu fiz de coração. Se eu tiver que tirar o pé e sair, eu saio. Mas eu não vou sair para apoiar farinha do mesmo saco. Eu não vou aplaudir essa gente que diz que é diferente e continua seguindo os mesmos rumos. Isso não é uma opção para mim. Por mais que me tenha sido oferecido inúmeras vantagens, eu prefiro fechar todo mês preocupado com 1.000, com 2.000, com uma conta atrasada, com outra atrasada, do que entrar no bolso e me tornar esses políticos que eu tanto abomino. Deu? Obrigado mais uma vez pela atenção. Peço, por gentileza, a compreensão dos senhores. Peço mais. Conversem com seus amigos, conversem com seus vizinhos, conversem com seus familiares. Peço perdão a vocês, peçam perdão a eles por mim. Cada uma das vezes que eu me exaltei, cada um dos tropeços que eu cometi nessa minha caminhada. Eu não estou vindo aqui reclamar do peso do fardo, porque Deus não nos dá aquilo que nós não conseguimos carregar. Mas eu deixo mais uma vez o meu respeito a cada um de vocês, mesmo aos meus inimigos políticos. Todas as minhas exaltações foi dadas às circunstâncias que na maioria das vezes só eu, Deus e a minha esposa sabemos. Nem minha mãe eu divido as coisas que acontecem aqui em casa para preservar a saúde emocional dela, que já é uma senhora de seus 70 anos. Grande abraço, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.